Olá, eu sou Joel Barbosa, sou responsável por essa unidade do curso de Ensino Coletivo de Instrumentos Musicais. Esse curso faz parte do projeto Espiral do Sistema Nacional de Orquestras Sociais do Brasil, SINOS, que é uma realização da Funarte e da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a coordenação desse curso está a cargo da professora Flávia Cruvinel. E nessa unidade que eu estou responsável, estamos falando exatamente do ensino coletivo de instrumentos de banda de música. E vamos tratar, nessa coleção de slides, teremos duas coleções de slides, nessa coleção, tratar do assunto que chamei aqui de métodos brasileiros. Na outra coleção de slides, vamos falar dos princípios didáticos de ensino coletivo para instrumentos de banda de música. Nós temos 3 métodos para ensino coletivo de banda no Brasil, publicados. Um é o da Capo, que está logo aqui, é o primeiro, da Capo, que é de 2004 foi publicado, mas ele foi feito por mim em 95, como parte da minha tese de doutorado. Aí, em 2010, eu publiquei o da Capo Criatividade, 2010, e agora, em 2014, foi publicado um outro método de ensino coletivo, Tocar Junto, esse é o nome do método, pelo nosso colega e amigo Marcelo Eterno Alves. E esse método foi organizado pelas professoras Luz Marina de Alcântara e Flávia Maria Cruvinel, a nossa coordenadora. Então, vamos começar pelo Tocar Junto, que é um método para a banda marcial. Tem o livro do maestro, o livro de trompete, trompa, trombone, bombardino, tuba e percussão. Instrumentos de metais e percussão para a banda marcial. O da Capo, o mais antigo, que está aqui, ele é para a banda sinfônica, menos contrabaixo. E então ele tem o livro de flauta, boé, clarinete, fagote, saxofone alto, saxofone tenor, trompete, trompa, saque genes. Depois da trompa temos aqui também trombone, bombardino, tuba, percussão e o livro do regente. O da Capo Criatividade é em 2 volumes. Os 2 volumes são para todos os instrumentos que mencionei da banda sinfônica. E ele é para ser trabalhado, pode ser trabalhado junto com o da Capo, com o anterior que eu apresentei. Eles têm a mesma sequência de conteúdo, com exceção que o da Capo Criatividade tem a ênfase, a centralidade das atividades está na criatividade e na prática de tocar de ouvido. Mas ele cumpre o mesmo objetivo do outro no sentido de formar a banda, de ter todo o processo de iniciação, de técnica. O material didático para ensino coletivo de instrumentos de banda, ele normalmente é dividido em 6 níveis. Algumas editoras dividem o primeiro nível em 2, mas são 6 níveis normalmente que são trabalhados nos Estados Unidos pelas editoras. E nesse material você encontra métodos. Normalmente os métodos são para o nível 1, 2 e 3, para cada ano da escola, um método para cada nível da escola. E normalmente seria 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, ou 6ª, 7ª, 8ª série. 5ª, 6ª, 8ª, 7ª, 6ª, 7ª, 8ª. O nível 1, 2, 3. Junto com os métodos acompanha o repertório de banda. Só que o repertório também vai para o nível 4, 5 e 6. Aí não tem um método, só o repertório. Além do repertório de banda, você vai encontrar nesses níveis repertório para pequenos grupos cameristas. E nesse grupo camerista tem diversas formações de trios, quartetos, quintetos, sextetos. E temos também, essas editoras, na verdade, elas têm um repertório solista para instrumento, qualquer instrumento da banda que eu mencionei, acompanhado pelo piano, tem essa parte do piano, ou teclado. E os métodos atuais, eles também têm uma parte, se você paga lá, comprou o método e paga, você tem uma parte na internet que você pode utilizar. Uma parte do método, que é playback, play along, igual, vídeos de aula, videoaulas e tudo mais. Não acontece isso com o da Capo.
Normalmente, quando a gente vai começar o processo de ensino coletivo de instrumentos de banda, o primeiro passo que tomamos é esse: recrutamento das aprendizes ou dos aprendizes, né? É divulgar curso e esperar que os interessados se inscrevam. Aí depois fazer uma seleção, porque normalmente vai ter mais procura do que vagas, né? E as vagas, né, tem que ser de acordo com os instrumentos que você vai ter disponível, porque a gente começa logo na primeira aula, né, com os instrumentos. Então, depende quantas flautas você tem, quantos clarinetes, quantos trompetes, quantos trombones, né? O importante é, se você vai formar a banda, né? Vai começar do zero, não tem uma banda na escola, ou na própria banda, seja onde for, numa ONG, é importante que tenha todos os instrumentos da banda, para formar a banda. Se for banda marcial, os instrumentos da banda marcial. Se for banda sinfônica, instrumentos da banda sinfônica. Se for banda tradicional, da banda tradicional. E ver quantas vagas você tem para cada instrumento. Então, a seleção é feita em cima disso. E na seleção, normalmente, né, a gente vê a disponibilidade e interesse real, né, do aluno, o interesse real de participar do curso, e a disponibilidade que ele tem, mas também a habilidade que ele tem com ritmo, em cantar afinado. Aqueles mais talentosos eu gosto de colocar né, eu escolhi para o trompete, né, por naipe de trompete, um aluno bem talentoso, sabe? Porque é o instrumento que tem um som mais presente, né, nas aulas e serve de referência para os demais aprendizes. Depois a gente faz um processo de seleção do instrumento. Mesmo que o aluno colocou lá no recrutamento que ele quer tocar sax, eu peço que ele mencione 2 ou 3 opções, além do instrumento principal que ele quer. E nessa seleção aqui, fazemos 3 encontros, ele experimenta todos os instrumentos, toca todos os instrumentos, junto com os colegas. E a gente toca música de ouvido logo no primeiro encontro com o instrumento, pega o instrumento montado, né, lógico, e aprende a soprar, aprende a fazer 2 notinhas, a gente toca lá berimbau, toca o samba de nota só, a primeira parte. E aí ele vê se ele tem a ver com aquele instrumento que ele marcou realmente. Às vezes ele marcou sax, quando ele sopra não sai som. Aí ele pega o trombone que não marcou, saiu o som e gostou. Então é um processo de seleção do instrumento, né, para escolher o instrumento, né, por meio de uma experimentação, de uma vivência com instrumentos e dialogada, porque o professor e os monitores, seja quem for quem está nesse processo, né, vai estar dialogando, falando, mostrando, vamos tocar, né, junto com eles também, como professores, como monitores, todos tocam junto, tocam a melodia. Depois, no último dia desse encontro, do terceiro encontro, a gente define quem toca o quê. Então, é dialogado. Isso é importante porque muitos alunos, no decorrer do curso, querem mudar do instrumento e isso atrapalha muito, porque a banda já está no certo nível e para esse aluno voltar, né, no zero no instrumento, vai atrapalhar o rendimento da banda, a formação da banda. E depois dessa seleção, né, fazemos aulas em naipes, naipe de instrumento, né? Por exemplo, só uma parida simples, para trabalhar, para aprender a montar o instrumento, a cuidar do instrumento, né? Como que toma-se cuidado com cada tipo de instrumento, que tem as suas peculiaridades. E aprende nessas aulas também os fundamentos, depois aqui o rap, no caso do instrumento de sopro, que é, né, respiração, embocadura, posição e postura, né, da mão, do corpo, dos braços, e emissão do som, que é a produção do som com ataques, articulação. E os instrumentos de percussão têm outras peculiaridades dos fundamentos, como batida simples, além da posição, né, e postura, batida simples, batida duplas, batidas alternadas, né? Aprende logo aqui nessas primeiras aulas. E aqui já começa a saber o nome de algumas notas, das 2 primeiras notas do método, que vão ser tocadas na aula coletiva, nas aulas coletivas. Então, passado esse momento, normalmente aqui vai levar 2, né, semanas, no máximo 3, começamos as aulas coletivas, a banda completa, ensaiando as lições do método. E, logicamente, em algum momento, temos o concerto, normalmente no final do primeiro momento do método, vamos dizer assim, 3 meses, 4 meses, temos o primeiro concerto. A síntese da aula, da atividade didática, né, rotineira, a cada dia de aula, da aula coletiva, é mais ou menos essa. É trabalhar o quê? O conhecimento sobre música, 1, leitura, 2, leitura de partitura, aprender, né, trabalhar e aprender a leitura, né, a técnica de instrumento,
percepção musical, criatividade musical e memorização. Trabalhamos esses 6 elementos juntos em cada aula, né? Foca em cada momento uma coisa, logicamente, né? Um momento é leitura, outro momento é técnica, mas na mesma aula, não espera aprender leitura de partitura para depois trabalhar a criatividade, por exemplo, né? Ou pegar o instrumento e trabalhar a técnica. E trabalhamos esses 6 elementos por meio da performance, tocando, cantando, solfegiando melodias coletivamente ou em diferentes formações instrumentais, né? Mistura os instrumentos, né? E flautas, clarinetes, trompetes no momento. Agora vamos fazer trombone, bombardino, tuba, com percussão, sem percussão, e individualmente, cada aluno tocando individualmente para a gente poder acompanhar o rendimento individual de cada aluna e cada aluno. E a foco dessa primeira etapa da formação, eu gosto muito de focar a música brasileira, né? Principalmente, mas temos músicas estrangeiras também. E em diversas texturas composicionais ou musicais, seja uníssono, seja melodia acompanhada com harmonia, baixa percussão, seja polifônica, né? 2, 3, 4 vozes, ou cânone também tem vozes. Bom, agora vamos entrar no método em si. Eu peguei como exemplo aqui o método da capa criatividade e o livro de clarineta, né? Então, todos os métodos, para todos os instrumentos, flauta, trombone, trompete, todos eles têm esse quadro inicial aqui para cada unidade do método. O método está dividido em várias unidades. Essa unidade 1, né? E aqui, normalmente nesse quadro, é o quadro onde tem os elementos de teoria que ele vai aprender. Ele vai aprender a ler a nota Sol no pentagrama, no caso da clarineta, né? E depois a nota Fá, tem a posição do instrumento, para aprender o que é compasso, fórmula de compasso, semibreve, a mínima e a pausa semibreve. Ele vai aprender isso, né? Todo mundo aprende junto esses elementos, coletivamente, e cada um com o seu instrumento. Nas aulas ali de grupo que a gente fez antes, o aluno já sabe tocar o Sol e o Fá quando chega nesse momento, já sabe também a interpretar a digitação. Aprendido o Sol, aprendido a semibreve, a gente vai para a lição 1, né? E tocamos aqui. A lição 1, por exemplo, todo mundo vai estar tocando junto, né? Todos os instrumentos, todos vão ter essa semibreve. A nota que todo mundo tem é a mesma, é uníssono praticamente o Sol, com exceção da trompa, sarquicenes, alguns instrumentos realmente, né, tem o si bemol. Esse aqui é um Fá de efeito. Então, as notas longas estão aqui, né? São importantíssimas as notas longas, também no exercício 2, no seguinte, né? Porque é na nota longa que a gente constrói a sonoridade da banda e que o aprendiz, a aprendiz, desenvolve a sua técnica e o controle, né? A técnica é controle, né? Da sua sonoridade, do ataque, da manutenção do som, de mesclar o seu som com os demais instrumentos da banda. Aqui você notou que nós temos uma cabeça de si mínima, né? Aqui, ou de cocheia, assim, de breve, a cabeça da nota. Indica improvisação. A banda toca a nota longa, alguém determinado improvisa. A banda toca, outra pessoa improvisa. E isso pode acontecer com o que está escrito para a percussão, que é muito simples, ou mesclando a percussão tocando ritmos diversos, como o ritmo de samba, ritmo de chachado, ritmo de baião, seja o que for. Uma ciranda, né? Então, a improvisação acontece nesse contexto rítmico, né? Porque é a improvisação rítmica também. Depois, logo em seguida, fizemos esse exercício, vamos aqui para o 2, nota longa, que é importantíssimo para aquecimento e formação do som da banda. Alguém improvisa e a banda imita, esse símbolo aqui para imitação, imita o improviso, né? E essa imitação tem vários jogos, pode ser imitado pela banda toda, por naipes ou por uma pessoa. A pessoa que improvisou pode chamar quem ela quer que imite, ou o naipe, né? A gente fica repetindo esse exercício aqui, tanto esse aqui, o 1, o 2, como o 1. Fica repetindo para que todos possam improvisar e imitar, né? Fazer a brincadeira com todo mundo. E é uma maneira de aquecer, trabalhar a técnica, e ao mesmo tempo trabalhar a improvisação e trabalhar a imitação. Nós começamos com uma nota, depois passamos para a segunda nota, no caso aqui o Fá. Aprendemos o Sol, você lembra do quadro ali, tinha 2 notas, Fá e Sol. Todos os instrumentos aprendem a sua segunda nota juntas. Todo mundo começa com uma nota, aprende a segunda, todo mundo aprende junto, compasso 4x4, duração das notas. É um
é coletivo, todo mundo junto. Aí improvisa-se com 2 notas e faz a imitação com 2 notas. Repetimos várias vezes esse exercício terceiro que está aqui, né, para brincar e guardar lá no fundo, né, do coração essa sonoridade. Fá, sol, por exemplo, né? E quando se imita, isso vai ficando muito internalizado. O método vai crescendo, 2, 3, 4 notas, chegamos a 5 notas, é a primeira grande etapa do método, né? Tanto da capa como da capa criatividade. E aqui já temos 5 notas, a banda toda tem 5 notas, e com essas 5 notas vamos fazer o nosso primeiro concerto. Porque com 5 notas temos várias melodias, né? Como Asa Branca, When the Saints Go Marching, e outras, né? Pensando em música estrangeira. Isso, também pensando nas músicas que tem 3 notas, 2 notas, arranjos, né? Que a gente trabalhou com os alunos, inclusive as músicas e melodias que aprendemos de ouvido. Mas, então, aquecimento aqui, como você vê, é um tipo de várias atividades vão ser assim. Você tem escalas para fazer o aquecimento e, ao mesmo tempo, trabalha em improvisação e percepção, como expliquei anteriormente. A nota longa, improvisa, imitação. Aqui só com uma nota nessa escala, mas aqui temos já uma outra escala para aquecimento, com improviso e imitação. Aqui o improviso, a imitação, com 4 notas já nesse momento, né? Exercício 47. E nesse caso a escala do módulo lídio-mixolídio, né? A escala do módulo lídio-mixolídio, por exemplo, aqui, para a clarineta, ou trompete seria a mesma coisa, tem si bemol e fá sustenido. Ou seja, já tem o 4º grau, né, alterado, né, sustenido, né, o 4º grau vai ser aumentado, não justo, e o 7º grau vai ser menor e não maior, como na escala maior, né? Então é uma escala, é um modo muito forte na música nordestina e também usado na música brasileira, tanto popular, tradicional, como na música erudita. É muito importante dominar esse modo. Esse é um dos modos, né, da música brasileira, né, da música brasileira. E em termos de aquecimento, né, mais para o final do método, vamos ter também corais. Esse aqui é um coral do padre José Maurício, temos também um do Damião Barbosa e um terceiro de um compositor, um anônimo, né, são corais a 4 vozes, aqui está a voz do contralto, não está completo, segue em frente. Os métodos americanos, a pedagogia americana de ensino coletivo, para a banda, faz o aquecimento normalmente com corais de Bach, mas com outros compositores também. Eu falo de Johann Sebastian Bach, né? E eu quis puxar para o método os nossos compositores do período colonial, do século XIX. Uma outra maneira de trabalhar a percepção são os jogos como estão aqui colocados, né, que estão no método lá. Encontrando notas erradas, um aluno toca e erra de propósito alguma coisa aqui, uma nota, um ritmo, e o resto da banda tem que descobrir onde ele está errando. Depois todo mundo ter tocado várias vezes, né, a melodia, aprendido a melodia. Aqui também temos perguntas e respostas, né. Tem a coluna 1, é a pergunta, a coluna 2, aqui na coluna 1 dessa pergunta é colocado o tema, a proposição da frase, por exemplo. A 2 é o diálogo, o desenvolvimento, a reflexão sobre essa proposição, sobre esse tema. Pá, 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 né? E aqui a conclusão, pá, pá, do discurso, né? Do discurso musical. Tema, discussão, conclusão. Então, temos 3 colunas. Depois que brincamos muito de perguntas e respostas, aí podemos escolher, por exemplo, em termos de percepção, que alguém da banda escolha um número aqui da pergunta, não vai só até o 28, mas são 33 elementos, 33 padrõezinhos, né? Vai escolher um daqui, uma flauta, por exemplo, aqui uma clarineta, por exemplo, né? A clarinetista vai escolher uma dessa fileira que é enorme, não está toda aqui, e a tuba, por exemplo, vai escolher aqui, ou compartilha, trombone, qualquer instrumento. Escolhe a resposta. E eles vão tocar e nós, o restante da banda, vai descobrir que número eles escolheram. Também é outra modalidade que nós temos no método, é essa de tocar de ouvido, aprender melodias de ouvido, né? Por imitação. Então, nesse caso aqui, é o samba de uma nota só. Né? A primeira parte do samba, né? Porque né? Tem 2 notas na verdade, depois vem uma quarta acima, né? É aprendido, então, lógico que as melodias escolhidas para isso estão dentro da extensão que o instrumento está dominando até o momento, até a lição 29. E
aprendido a melodia de ouvido, cada um aprende individualmente, ele decora, depois a gente vê se aprendeu direitinho, decora, aí improvisa, isso pode ser no coletivo, improvisa sobre a melodia, sobre essa primeira parte, aí o aluno tenta escrever uma variação, ele inventa uma variação para essa melodia e tenta escrever aqui. O improviso é mais livre, porque ele consegue tocar, né, coisas, notas que ele até não sabe o nome, às vezes não sabe onde está no pentagrama, também ritmos que ele não sabe nem como escrever, mas a variação não. A variação, como ele vai ter que escrever, vai ficar limitada às notas e aos ritmos que ele sabe escrever. E agora aqui um exemplo que é, dentro do método, é o carro motor, que são as melodias, né? Melodias acompanhadas, nesse caso. Então, as melodias têm a primeira voz, que é a melodia aqui, a segunda voz, harmonias, e a terceira voz, a linha de baixo. Todos os instrumentos têm isso, né? Aqui é de clarineta, mas o trompete tem essas vozes, a tuba tem, sax, flauta, todo mundo tem todas as vozes. Então, a gente aprende a tocar melodia, depois aprende a tocar harmonia, invertendo quem toca a tônica dominante, ou quem toca a terça do acorde. E todo mundo aprende a tocar linha de baixo. É importante aprender a tocar linha de baixo, porque ela ajuda a compreender a harmonia, né, que está, né, fazendo apoio à melodia, a essa harmonia, né? A linha de baixo é muito importante aprender. Todo mundo sabe. Diz a flauta, a clarinete, todo mundo, não só a tuba. Aprendido cada voz, a gente passa a fazer arranjos, uma outra modalidade de criatividade, né? Por exemplo, vamos tocar aqui a melodia só com tubas, né? Vamos fazer uma coisa mais diferente, né? Tuba vai tocar a melodia. Quem vai tocar a segunda voz? Os saxofones e clarinetas. E aqui, o baixo, vamos colocar flautas e trompetes, não sei, né? Você vai brincando de fazer os arranjos, né? Aqui a melodia não está inteira, segue para frente. Então a aula se torna um laboratório de criatividade, de como fazer arranjo, de como experimentar, né? Entender a orquestração, como combina um instrumento com o outro, quem vai fazer as vozes da harmonia e tudo mais. Então, outro exemplo de melodia está aqui, né? A manquinha, né? Mesma coisa, melodia, aqui está a harmonia, aqui está a linha de baixo, lógico, a percussão tem a parte dela, né? Aprendido tudo, tocado, memorizamos também anterior, tu memoriza, guarda, sabe de cor, né? Aí passamos para a atividade de improvisação. No caso dessa melodia, né? A banda, por exemplo, vai ter alguém fazendo baixo aqui, uma parte da banda, ou a banda toda pergunta, todo larararara, e a resposta que era do, ré, mi, fá, vai ser improvisada por alguém, né? Na verdade, essa pergunta é tônica, tônica, tônica dominante, a resposta aqui, né? O acorde de dó. Dominante, 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 tônica. E o improviso aqui não é com a nota da escala, só com as notas do acorde, para guardar bem os acordes, né? Então, repete-se várias vezes para que todo mundo possa improvisar a resposta da pergunta feita. Mas temos também uma outra modalidade de criatividade, que é escrever variações. Variações sobre Terezinha. Aprendemos a melodia de Terezinha, podemos brincar com essas melodias, sempre tem as partes, vocês viram nas anteriores, 4 partes da melodia A, B, C, D. Alguns instrumentos podem tocar A, outro toca um B, outro toca um C, outro toca um D. Tem várias brincadeiras que podem ser feitas para memorizar, guardar, entender a melodia. Até que, quando entendeu, passamos a tocar as variações que já estão escritas, né? E nas variações temos a variação 1, 2, 3, 4 e 5. Né? Cada variação dessa trabalhada, né, entendida, aí o aluno vai, principalmente dentro da forma, a parte A, B, C e D. Aí o aluno vai tentar escrever, vai brincar de escrever, de inventar uma variação para a melodia de Terezinha. Ele vai escrever aqui. Também, em termos de improvisação, ainda na criatividade, temos improvisos a partir de gráficos, né? Esse gráfico aqui, temos aí vários assim, temos também composição, te dá o começo da melodia, inventa o começo da melodia, está escrito, o aluno completa, como cada aluno, né? Cada aluna escreve aqui
como ela quer que essa melodia seja, e damos também o final. Às vezes, você dá o começo, o aluno faz o resto. E, para encerrar, temos jogos, vários tipos de jogos, né? Normalmente baseado nas brincadeiras infantis, como esse da amarelinha. Tem a amarelinha vertical e tem essa circular. Mas temos também em forma de balão, temos em forma de roda, em forma de pata-choca. Essa da amarelinha, por exemplo, né, a gente vai tocando assim, né? 1, 2, tem um ritmo lá, né, fixo, dora, tururara, né, até chegar ao 16. Aí voltamos tocando até chegar ao 1. E depois podemos brincar, né? Vamos fazer só os ímpares. Sobe com os ímpares, desce com os pares, desce com números pares. Aí cada um escolhe uma sequência de pessoas que vai fazer e cada um escolhe o seu número para tocar. Então, assim, não importa a ordem de cada um desses pequenos tijolinhos, né? A sequência melódica vai ser construída de uma maneira diferente, né? E isso é importante também para desconstruir a ideia de que a música que está ali horizontalmente escrita na partitura, né? Que ela só pode ser pensada daquela maneira. Muitas, na verdade, só podem ser pensadas daquela maneira, mas muitas têm um outro caminho, principalmente na improvisação. Nós temos esses padrõezinhos, né, esses tijolinhos, que podem ser combinados de diferentes maneiras, em diferentes tonalidades. Então, é muito importante essas brincadeiras com o ritmo acompanhando. E temos aqui um outro exemplo, o último exemplo nosso, que é da brincadeira de roda, né? No método tem a explicação de como brincar de roda com os instrumentos aqui, ou chicotinho queimado, no Nordeste, na Bahia, chama chicotinho queimado, São Paulo chama pata-choca, que não é roda, é uma outra maneira de brincar. Temos vários exemplos desse. Um é com samba e esse é com maracatu, né? O aqui, o maracatu, pop, 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 né? O do samba começa com a batida pac, 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 pac. Aí fez o 1, pulou pro 2, o 2 no samba é pá, 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 né? Aí vai pro 3, repete. Quem começou no 1, pulou pro 2, outros instrumentos vão pro 1, 2 vai pro 3, outro vai cá, outro entra no 1, é como se fosse um cânone, vai repetindo e vai aparecendo uma roda de samba, né? Vai aparecer essa brincadeira toda. E depois podemos, com que a banda tocando tudo, diminuir o volume e alguém improvisar com a escala que cabe aqui, né? Esse caso, se uma escala de dó, lídio, mixolídio, lídio, mixolídio, cabe aqui bem. Não, lídio não cabe. Cabe, na verdade, a mixolídio e a lídio, mixolídio. E brincando, fazendo, pode fazer com a banda toda, com 5 pessoas em quinteto, pode fazer com grupos pequenos. Tem várias maneiras de brincar e estão explicadas no método. Espero que você tenha gostado. É um prazer, né, estar com vocês e acompanhe os próximos trabalhos que estão aí nessa unidade. Temos ainda também, como eu mencionei, uma outra coleção de slides. Tem a videoaula e outras atividades. Obrigado.